sejam bem-vindos ao penúltimo Projeto Chapecó de 2019. Então, se você está assistindo no futuro, lá em 2020, 21, 22, eu não sei onde é que o teu DeLorean te levou aí. Esse aqui é o penúltimo de 2019, assista 2019 inteiro que está muito bom. Foi um ano de estudos bíblicos inteligentes, foi muito legal. Esse Projeto Chapecó é gravado na quarta-feira, tá vendo aqui em cima, e é exibido na quinta-feira para vocês aí. Então hoje para nós é dia 20 de novembro, amanhã 21, que para vocês é hoje, ou foi ontem, ou seja lá que dia que é, 21 de novembro. E vai ter o próximo, que será o último de 2019, no dia 27 para nós, 28 para a internet. Vai ser muito legal. Daí o que vai acontecer? Tem muita gente que já falou pra mim, não, pastor, não para o Projeto Chapecó. A gente não vai parar, aqui a gente entra em férias, não, nem todos, mas a gente entra em férias aqui do estudo. E ano que vem tem mais, vai ser a nossa quinta temporada ano que vem. Vamos mudar o layout, vai ser diferente, vai dar tudo certo. Vamos ver o que o futuro nos espera, o que o futuro nos proporciona. Quem sabe você já é do futuro, você já é de 2020, você já assistiu toda a temporada de 2020, já estamos em férias lá em 2020, e agora você assistiu toda a temporada de 2020, você voltou a assistir a temporada de 2019, e você está dizendo, eu já sei como é que foi 2020, foi super legal, que bom, então escreva nos comentários, você que é do futuro aí. Nós só vamos ler no futuro, porque não adianta você escrever no futuro. Vocês entenderam isso? A não ser que você entre num DeLorean e volte para o passado. Lembrando que o Projeto Chapecó é patrocinado pela Gasfajol, fábrica de joias, e não tem lugar melhor no mundo, no passado, no presente ou no futuro, para você comprar o seu presente de Natal na Gasfajol. Ouro de qualidade, relógios em promoção. Quantos por cento que eu vi de promoção hoje lá? 40% de promoção. Relógios selecionados. O que é isso? Tipo frutas selecionadas no mercado. Não são todos os relógios da loja. Tem um balcão que está com 40% de promoção. Dá uma olhada lá. Tem coisa muito boa que vai te agradar. Quem sabe uma opção legal e bem mais barata do que o normal para você comprar de presente aí de amigo secreto ou de Natal. Já pensou que legal você ganhar um presente de amigo secreto da Gasfajol? Todo ano eu oro a Deus. Aqui no projeto eu ganhei presentes bons, mas teve uma fase da minha vida que pastor de igreja é assim, né? Você dá um presente bom e aí nem sempre é o irmão que te dá um presente bom, ou seja o que for. Mas eu já ganhei presente, gente, já ganhei boneco de criança que me deu boneco, já ganhei de tudo, Papai Noel de gesso. Vai fazer o quê? Pirex. Muito útil, leiteira, uma caixa de leite. Não, coisa assim, das mais inusitadas. Então, esse é o ano de você dar um presente da Gasfajol no amigo secreto e você vai agradar muita pessoa que vai ganhar, ou no Natal. Também a clínica oftalmológica Oftalmo Care Center lá em São Paulo. Hoje, inclusive, tio Ito, que é o nosso locutor aqui do Avenida Miruna 648, é aniversário. Hoje não, foi dia 8 aniversário da tia Mara. Não. Foi dia 8. E por que a gente vai comemorar no dia 20? Não entendi. Mas não teve na semana do dia 8 um projeto? Foi depois, vida. A gente comemora sempre no próximo. Tá. Foi dia 7 o projeto. Aí dia 8 foi... Tá, entendi. Então hoje é aniversário da Marliese, que também vem no projeto, que não está, que talvez virá no próximo. E nós vamos comemorar o aniversário da tia Mara, que é a esposa do tio Ito, que sempre faz o nosso comercial. Avenida Miruna 648, em São Paulo. É o endereço mais lembrado do Brasil. Sabia disso? Avenida Miruna 648, Oftalmo Care Center. Se você precisa fazer o seu exame oftalmológico, corre lá. Fala com o Dr. Walter Kenji, que é uma benção, excelente profissional, equipamentos de última geração para te atender. Aqui em Chapecó, quem nos apoia é a Clínica Veterinária e também Pet Shop Spa Pet de luxo. Eu ia falar Oftalmo Dogs, olha. Eu tô ouvindo do CETIV, gente, a minha cabeça não tá legal. Clínica The Dogs, meu amigo Fábio de Mello, volta a pedalar, Fábio, volta a pedalar, vem pro clube dos pedais, né? E a Gabi, e todo aquele pessoal super gente boa que trata o seu pet com muito carinho, muita responsabilidade e muito amor. Vi um negócio legal no aeroporto, agora tem banheiro de humanos e tem na frente do banheiro dos humanos, Pipi Pet? Pipi Pet. Banheiro para o seu pet. Leve seu pet viajar de avião que tem em Guarulhos e no Galeão tem Pipi Pet
pro seu pet. Imagina eu com o meu pet no avião. Inclusive, na vinda, tinha um cachorro, coitado, tinha 2 cachorros. Um fofo, um amorzinho no nosso lado, assim, entrou e dormiu. Tipo Francine, entrou no avião, apagou. Mas o lá do fundo, gente, misericórdia, o cachorro acuou o voo inteiro. E qual que é... Tadinho, mas é a legislação? Os seres humaninhos que ficam ouvindo esse barulhinho do tadinho. Era fofo latindo o dia inteiro. A viagem inteira, imagina, gente. Não deram lanche pro cachorro, verdade. Como é que faz? Não pode dar. Não pode dar nada pro cachorro no avião. Se o cachorro morre, é culpa da companhia, será? Você trouxe um cachorro de Manaus aqui? Não deram nada. Você... Gente, vocês estão assistindo aí, a gente vai editar depois, tá? Pra não falar que ela deu comida pro cachorro dentro do avião. Eu acho que não pode dar comida pro cachorro não fazer cocô, né? Enfim, a The Dogs cuida do seu cachorro com todo cuidado e com todo carinho. E tem pacotes especiais para você que mora aqui na região. Fazer uma assinatura mensal de Pet Pá. Você pode ir lá levar o seu cachorro toda semana, tomar banho, fazer tosa e etc. Vai lá, The Dogs, clínica veterinária que ajuda a gente aqui. Sempre lembrando que beijo pro Pardal Burger, que sempre manda oferta, Deus abençoe. Meus mantenedores queridos e abençoados, que têm mantido nosso ministério, Jesus abençoe cada um de vocês. Se você é um mantenedor, se você manda oferta pra gente por depósito, por PayPal, por, como é que chama? Superchat. Você colocou aqui o negocinho do mantenedores? Tem um grupo no Facebook fechado, que é isso aqui, Facebook, acho que /groups, /mantenedor, algo assim, né? Entra lá, preencha as 3 perguntas, você tem que responder as 3 perguntas para poder ser aceito no grupo. Porque a gente quer saber quem você é, qual é a forma de mantenimento, não existe isso, né? Não, mantimento é comida, mantenimento. Se você responde aqui nos comentários qualquer coisa certa, qual é a forma de oferta que você faz no ministério para a gente conhecer você? Nós oramos por todos os nossos mantenedores diariamente, tá bem? Deus abençoe nossas ovelhas fiéis, nós amamos demais. Estivemos com a Jana no Rio de Janeiro. Jana, beijo pra você. Gente, estou muito feliz com a Jana, porque quando uma pessoa, a Bíblia fala assim, não sejam os seus lábios que te louvem. Quando uma pessoa fala, nossa pastor, eu melhorei tanto depois daquela conversa contigo, ou daquela oração, já é gostoso se ouvir esse testemunho pessoal. Agora quando vem o marido dela e fala assim, pastor, depois daquele dia, só melhorou. Só cresceu. Gente, eu fiquei tão feliz, não é? Que a Jana estava passando por um problema de saúde muito difícil e está rompendo, Deus está liberando cura, que ótimo. Fiquei muito feliz mesmo de encontrá-los. Qual é o nome do marido da Jana? Danilo, a Sofia e a Jana. Deus abençoe vocês, todas as minhas ovelhas fiéis. E mandar um abraço, eu até anotei para não esquecer, para o meu amigo Márcio Galdino e a Maiane, a esposa dele. O Márcio Galdino, ele assiste o projeto, ele assistiu o primeiro e falou assim, vou assistir todos. E ele assiste tudo, e ele quer vir morar em Chapecó. Então aí já é um nível mais aproximado, já somos melhores amigos. Márcio Galdino, estamos, melhores amigos! Vem com a bicicleta que nós vamos pro meio do mato aí pedalar, subir montanha, e daí vai estar toda quarta-feira com a gente aqui, não vai precisar assistir mais na quinta na internet, vai assistir ao vivo e a cores. Vamos lá, gente? Vamos falar sobre como evitar um naufrágio na sua vida. Participação especial de tia Lúcia e Camila. Vamos abrir nossas Bíblias em Jonas, capítulo 1. Livro de Jonas, capítulo 1. Pouca gente lê Jonas, né? Acho que só pontualmente, quando vai ler alguma coisinha ou outra, mas nem sempre é dá pra ler. Sabe a história da baleia que brigou com uma outra baleia num bar e deu um tiro nela? E no jornal saiu a manchete, baleia, baleia, baleia? A Marva, Ué, a nossa língua portuguesa é um poço de mistérios, né? Vamos lá? Jonas capítulo 1, verso 1 e subsequentes. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai,
dizendo, gente, Amitai não parece aqueles temperos japonês? Tipo Ajinomoto. Amitai, né? Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo, levante-se, vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Ó, presta atenção. Deus deu um chamado para Jonas, e Jonas não acreditou não só no chamado. Eu acredito, bom, muita palavra acreditar, vou refazer a frase. Eu penso que Jonas não acreditou nele. Porque Deus nunca vai dar um chamado sabendo que você não consegue fazer. Deus não vai te mandar, entendeu? Para a morte. Eu gosto muito daquele versículo que Jesus fala para os seus discípulos. Eu vos envio como ovelha no meio dos lobos. Gente, o que acontece com uma ovelha no meio dos lobos? Ela é devorada, ela é disputada. Um morde uma patinha, outro morde a outra, outro morde o fuço, outro morde a orelha, outro morde o pescoço, outro morde a outra patinha. E eles arrebentam aquela ovelha. Se Jesus falou que nos enviaria como uma ovelha no meio dos lobos, o que ele estava dizendo? Exatamente. Que ele estava mandando a gente para morrer? Não, ele estava falando, eu estou enviando vocês porque vocês são super ovelhas. Vocês são ovelhas exterminadoras do futuro. Vocês são ovelhas Batmans. São ovelhas maravilhas. Vocês são super ovelhas supermans. Não é man, é super ovelha. Super chaps. Vocês são, entendeu? É isso mesmo. É a ovelha Robocop. Inventa um nome para uma ovelha. É uma ovelha que é imbatível, que os lobos não conseguem. Naturalmente, qualquer pessoa que ouvisse o chamado de Deus, vai para Nínive e prega contra a maldade dela. Qualquer pessoa que fosse até Nínive, ia ser um suicídio. Porque ela que chegasse perante o rei e dissesse, Deus odeia vocês, Deus vai matar todo mundo, o rei ia mandar prender, torturar e matar. Então Jonas, ele mediu o chamado de Deus para ele, para a sua vida, mas com a régua dos outros. E esse é o problema, às vezes a gente fica comparando isso. Ah, mas Deus falou com fulano tentou e deu errado. Tá ok, porque fulano não tinha esse chamado, você vai ter. Então, a primeira coisa que eu coloco aqui nesse estudo é que nós não devemos pensar que o chamado ele é fácil ou difícil, independente de como ele nos pareça, porque se Deus nos chamou, porque nós temos a capacidade de executar. Esse meu livro, Quando Deus Te Leva ao Deserto, põe aqui, diretor, põe aqui. Aqui, ó. Esse livro aqui, ó, Quando Deus Te Leva ao Deserto, fala sobre isso. Chamados que Deus fez a nós, na nossa vida, que eu falava, meu Deus, é impossível isso. Como é que eu vou conseguir desempenhar isso? É impossível, né? O chamado do ministério, eu ganhando 10 salários, registrado em carteira, filho recém-nascido, abandonar tudo para servir a Deus voluntariamente, porque a igreja que nós estávamos não tinha condições de nos sustentar. Se eu fosse pastor auxiliar de uma igreja que dava um salário alto, aí, que fácil. Não, é isso aí. Quando eu vim morar em Chapecó, a igreja de Barracão falou, você quer que a gente pague o seu aluguel, quer que ajude com uma quantia de dinheiro por mês? Eu falei, não, se Deus está me levando para Chapecó, é o mesmo Deus que vai me sustentar. Como é que eu posso dizer que eu confio em Deus obedecendo um chamado, mas ir com uma salvaguarda junto? Como é que eu vou saltar com um paraquedas e ter um paraquedas reserva? Aquela viúva que só tinha 2 moedas, ela podia dar uma moeda e segurar outra porque ela era pobre e dizer, se Deus não fizer um milagre financeiro na minha vida, a moedinha do pão de amanhã eu tenho pelo menos. Mas não, quem confia, entrega as 2 únicas moedas que tem. Exatamente isso. Então você tem que, às vezes, entender que o chamado, por mais louco, por mais difícil, e até mesmo parece ser suicida. Mas se Deus te chamou e é Deus de verdade, Ele vai ser fiel em cumprir o seu chamado. Ele vai começar uma boa obra e Ele vai ser fiel em concluí-la. Então Jonas, quando recebeu esse chamado, ele disse, isso é loucura. O verso 3 fala exatamente isso. Jonas se levantou, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. Tarsis é o porto Tartessos, na Espanha. Então ele saiu ali de Jope, que é no mar Mediterrâneo, contornou por baixo a Itália, passou pelo arquipélago de Majorca, que tem Ibiza hoje, e subiu para a região sul da Espanha, onde tem Tartesso. Foi esse o itinerário, o trajeto que ele fez. Desceu a Jope, encontrou um navio que ia para Tarsis. Pagou a passagem, embarcou no navio. Uma vez eu me lembro de um estudo, mas isso faz muitos anos, na época da Evangélica Livre, a igreja que eu me converti, sobre você pagar para fugir da presença de Deus, não é? O cara paga para fumar, o cara paga para beber, o cara paga para usar droga, o cara paga para ir no baile. Eu estava falando do virada do ano no Rio de Janeiro, 1º de janeiro, gente da Umbanda, Quimbanda,
discípulos de Iemanjá compram um carro zero, Land Rover, bota numa balsa, vai até o meio da Baía de Guanabara e vira o carro como oferta para Iemanjá. Aí se converte um abençoado desse, não dá R$1 de oferta no culto. Deu um carro para Iemanjá, mas para Jesus não dá nada. Em Portugal, os caras lá, vaca, boi, é muito caro ter um boi em Portugal. É caro aqui no Brasil também. Alguém me disse que tem boi aí que custa, né? Mas ter uma vaquinha aí no fundo do quintal, né? O sitiense mais pobre tem uma vaquinha pro leite. Lá não é muito caro. Não tem como ter uma vaquinha pro leite. E aí as pessoas pagam, dão vacas inteiras para os feiticeiros, que os feiticeiros sacrificam as vacas para fazer serviço para os demônios, né? E aí quando se convertem não dão não dão 20 cêntimos de oferta. Mas estavam dando vacas que custavam 30 mil euros de oferta. Então assim, para ir para o inferno paga, para fugir de Deus paga, para fazer a coisa errada paga. Aí quando se converte, não pode falar de dinheiro na igreja, não pode pedir oferta, está pisando a bola porque está falando isso. Mas e no mundo? Não é? A matemática aqui da prosperidade. Você vai automaticamente prosperar quando você se converter. Automaticamente, porque 40%, e eu estou nivelando por baixo, tá? 40% do que um ímpio ganha vai em coisas que separam ele de Deus. Eu estou colocando aqui bebida, vícios, né, cigarro, drogas, o que for, pornografia, baile, saída com os amigos, etc e tal. Ele ganha 100%, 40% vai com isso que ele chama do lazer. Quando ele se converte, ele já não vai ter esse mesmo lazer. Então, esses 40% automaticamente sobram para ele no orçamento. Então, quem se converte, ainda que Deus não prospere ele de verdade, no primeiro momento após a conversão, se ele abandona o vício e o pecado, ele prospera 40%. Então, se converter para quem está quebrado é um bom negócio. É um bom negócio. Está gastando mais do que ganha. Se converter, 40% a mais todo mês na sua conta. Ainda ganha salvação. Então, você perceba que as pessoas elas pagam para fugir de Deus. Não é? Deve ter, claro, um endemoniado que cobra para profetizar na igreja. Mas em tese não se cobra para ter um dom. Então Deus me dá uma visão, uma revelação, eu vou lá e conto para você essa visão. Não cobrei nada. Aí vai na cartomante, ela vai cobrar. Para aspas, ver o futuro. E ela nem tem o poder de ver o futuro, porque o único presciente é Deus. E a cartomante não está com Deus, está com demônios. Então os demônios simulam o futuro, fazem uma projeção, né? Criam uma situação, mas não é o futuro de verdade, não tem certeza. Sempre digo isso, né? A vidente de Endor, quando Saul pediu para chamar Samuel que estava morto, ela chamou um espírito que não era Samuel, porque ela disse, veja um varão vindo das trevas, ou subindo das trevas. Aí Saul entendeu que era Samuel. Então Saul entendeu que era Samuel, ok. Aí esse espírito, que a Bíblia passa a chamar de Samuel, para a gente poder ter entendimento, ele diz que Saul estaria no outro dia com ele, que Saul seria morto e que Saul estaria com ele, seria morto, seria no dia seguinte. Saul morreu uns 10 dias depois, ele se matou e ele não estava no mesmo lugar que Samuel, porque ele era um transgressor, Samuel era um homem santo. Samuel estava com Deus e ele foi para o inferno. Então quer dizer, olha só, a pessoa que não presta atenção nos detalhes, olha, profetizou e aconteceu, de fato ele morreu. Não, aconteceu tudo errado. Ele não foi no dia seguinte, foi 10 dias depois, ele não foi morto com uma lança, ele se matou. Então assim, quer dizer, os espíritos fazem isso. Eles criam uma pseudo-verdade, ali, uma mentira, né, uma ilusão, e a pessoa acredita que está vendo o futuro. Mas tem que pagar. Vai para a igreja, tem a revelação do futuro, tem a revelação da vontade de Deus, tem tudo de graça. E acha ruim. Então, Jonas pagou para ir longe de Deus. Pagou a passagem e embarcou no navio para ir com eles para Tarsis, para longe da presença de Deus. Vocês já pagaram alguma vez uma passagem para ir longe da presença de Deus? Quem já? Pode falar, não tem problema não. A não ser que vocês estejam pagando, seus pecadores. Mas se for no passado, no passado eu paguei já para ir longe da presença de Deus. Quando você não era crente, alguém te convidava para ir na igreja, você dava um jeito de fazer alguma coisa, só para não ir no culto, para dar uma desculpa. Não vou poder ir porque eu tenho um compromisso? Pagou para ir longe da presença de Deus. É disso que o texto trata, ok? Vocês na internet já pagaram para ir para longe da presença de Deus? Ou você está pagando para ir para longe da presença de Deus? Vigia aí, vigia. Vamos lá, verso 4. Botei até em vermelho na minha Bíblia aqui. Mas o Senhor lançou sobre o mar
um forte vento e levantou-se uma tempestade tão violenta que parecia que o navio estava a ponto de se despedaçar. Gente, quantos de nós não vivem uma situação semelhante? Ou viveram, ou estão vivendo, ou fatalmente viverão um dia, ou tantos outros que nós conhecemos estão vivendo. Uma tempestade, uma coisa terrível que parece que vai acabar com a vida, vai despedaçar. Quantas vezes vocês tiveram que chorar porque não sabiam o que fazer? Quantas pessoas hoje em dia precisam chorar? Gente, eu recebo e-mails todos os dias, mensagem em rede social. Eu não consigo, eu falo isso toda vez, eu não consigo responder todo mundo, não consigo responder todas as mensagens. Essa semana chegou uma pessoa, que acho que está no cúmulo do desespero, que mandou uma mensagem no Instagram e mandou um e-mail pedindo para eu ler a mensagem do Instagram. Seria mais fácil mandar um e-mail com a mensagem, eu já tinha lido. Aí eu li o e-mail e estava escrito assim, leia a mensagem do Instagram. Tipo uma caça ao tesouro, você lê uma pista, vai na outra, tem outra pista. Essa pessoa escreveu um e-mail para mim, por que já não escreveu a mensagem naquele e-mail, gente? Não tem lógica, uma pessoa está tão desnorteada, tão desesperada, tão confusa, tão perdida, que já não sabe mais o que faz. Não sabe mais no que se agarrar, não sabe quem possa resolver. Em muitos casos, e atenção aí vocês aqui, e atenção aí você, Brasil, muitos casos, a pessoa é o responsável pela desgraça que está acontecendo. Aqui Jonas era o responsável. Deus deu um chamado, deu uma direção. Você vai para Nínive. Ele pagou para sair do chamado e para ir para outra direção, cuja a Bíblia chama longe da presença do Senhor. Então começou a dar tudo errado. Tempestade, vento, mar revolto, barco despedaçando. Começou a dar tudo errado. Culpa de quem? De Jonas. O legal é que Jonas lá no final dessa história, vou dar um spoiler pro final, ele vai reconhecer que a culpa é dele, tá? É porque ele é homem de Deus, ele é profeta. Mas tem gente que não reconhece. Que se levante uma geração de Jonas, que pisa na bola de vez em quando, que dá alguma coisa errada, mas que olha para trás e fala, eu sei porque está acontecendo isso na minha vida, a culpa é minha. O problema é que tem gente que faz um monte de coisa errada, foge da presença de Deus, erra o tempo todo, as coisas dão errado, e aí não quer assumir a culpa. Quer apontar a culpa para alguém, quer dizer que a culpa é de outro, quer sair da igreja, quer ir para porque daí a igreja está errada, e isso é o problema. Se todas as vezes que nós errarmos, irmãos, e começar alguma coisa muito ruim a acontecer, nós percebermos que a culpa é nossa e voltarmos atrás, como Jonas voltou, não terá tanto problema na igreja. Os problemas serão minimizados. Verso 5. Então os marinheiros ficaram com medo e clamavam cada um ao seu Deus. Você perceba que ali era um ambiente politeísta. Entendeu? Um Deus em minúsculo, e só tinha ali, provavelmente, nós vamos ver pelo texto, a gente vai conseguir entender isso. Só tinha Jonas como servo do Senhor. Tá? Porque Jonas fala depois, eu sou hebreu. Eu creio no Deus dos hebreus. Então, só tinha Jonas que queria... Ele estava no ambiente, para sair da presença de Deus, onde é que você vai se meter? No lugar onde ninguém é de Deus. Ninguém era de Deus. Ele não foi se esconder na igreja, porque já vai vir uma irmã do coque e vai revelar. Gente, se Deus te chamou, você pode ir em qualquer país. Se você vê uma igrejinha e você entrar nessa igrejinha, vai levantar uma velhinha do coque e vai dizer, eu sei o que você veio fazer aqui, vaso. Você está fugindo da presença de Deus. E é exato. Não, Deus não tem... Ninguém foge dos olhos do Senhor. Mas eu vou lá para a Indonésia, eu duvido que eles falem no idioma deles. Deus vai fazer a velhinha falar em português. É verdade, gente. Não teve lá em Barracão um pastor presbiteriano que começou a orar em línguas e passou um russo na rua? E entrou na igreja bravo que o pastor estava contando a vida dele no altar, em russo? O pastor nem sabia falar russo. Ele estava orando em línguas. E aí Deus traduziu a línguas em russo, o cara estava passando na rua e ouviu o pastor falando, esse aí está na rua aí, esse aí está com a vida suja aí, não sei o quê, tá com a mulher, não sei o quê. E o cara entrou bravo para brigar com o pastor, que o pastor estava contando a vida dele no altar. E o pastor estava orando em línguas, e só que ele estava ouvindo em russo. Era Deus revelando a vida dele. Vai, bobão, foge da presença de Deus, você vê. Vai levantar um chinês falando em português. Entendeu? Falando batata frita. Né? Você, seu caleca, que fugiu da presença do Senhor. Volte para o Brasil. Faça a obra do Senhor.
Vai acontecer isso. Então os marinheiros começaram a ficar com medo e clamaram cada um ao seu Deus. Lançaram no mar a carga que estava no navio para que ele ficasse mais leve. Olha o medo, tá? Primeiro passo, o que acontece? O cara quer fugir da presença de Deus, ele paga para isso. E ele vai para um lugar onde não há Deus, onde há pessoas que creem em outros deuses. Então ele se enfia num lugar onde Deus não está. E aí começa a trazer desgraça, miséria. As pessoas começaram a perder as cargas. O que eles estavam carregando, gente? Podia ser um navio mercante, estava perdendo o lucro da venda. Podia ser pessoas indo morar em outro país, com toda a sua mudança, sua história de vida, suas lembranças, suas memórias, foram perdidas na tempestade, porque tinha um amaldiçoado dentro do barco. Então, quando você foge da presença de Deus, você começa a perder coisas, começa a perder suas memórias, começa a perder os seus bens, perder, sabe, aquilo que eu prometi lá atrás, eu começo a perder. Eu começo a abrir mão para não morrer de promessas que eu fiz a Deus lá atrás. Isso é um pepino. Jonas, porém, havia descido ao porão do navio. Ali havia se deitado e dormia profundamente. Estranho, né? Pessoa no meio de uma tempestade, todo mundo achando que o barco ia afundar, o barco se despedaçando, jogando fora as bagagens, e ele desce no porão e dorme. Aí vem o capitão do navio, se aproxima de Jonas, olha lá o verso 6. O capitão do navio se aproximou de Jonas e lhe disse: o que está acontecendo com você agarrado no sono? O capitão é o símbolo da autoridade. Ele veio e falou: que estranho, né? Você está dormindo, o que está acontecendo com você? Levante-se, invoque o seu Deus. Porque todos os outros estão invocando os deuses deles. E não está acontecendo nada. Por que você não está invocando o seu Deus? Sabe aquela hora da oferta? Que a gente fecha o olho para orar, que não é a hora de orar, é a hora de dar uma moedinha? Ou a hora de orar, que a gente vai no banheiro? Porque sempre que tem alguma coisa da igreja, tem gente que se esquiva. Não é que se esquiva. Tem gente que na hora de orar, pensa que é a hora do lanche. Levanta e vai saindo. Tal. É a hora de orar. Fique e ora. Ali era a hora de clamar, estava todo mundo clamando para os seus deuses. E o único que estava clamando era Jonas. Por quê? Porque ele estava fugindo de Deus. Como é que eu vou clamar para um Deus que eu estou fugindo dele? Que moral que eu tenho? O homem em pecado não ora. E o homem que ora não peca. São antônimos. Você em pecado, já falei isso uma outra vez, só se você for um psicopata. Você está em pecado, o cara tem uma amante. Ele tem duas famílias, tem a família dele e tem uma vida dupla. Ele consegue dobrar o joelho. Na igreja ele consegue mentir, fingir uma aparência. Mas ele consegue dobrar o joelho e dizer: Senhor, eu te amo, tu és meu Deus. Aquele cara que matou a mulher lá para pegar o seguro aqui em Pinhalzinho, que eu não vou nem falar pelo pronome tratamento, que não é. Aquele assassino, psicopata. Ele fingia que era crente na igreja. Você acha que no quarto dele, a mulher dele é amarrada numa árvore, sendo comida por insetos, ou já estava até morta, no meio do mato. Você acha que ele conseguia dobrar o joelho e orar a Deus? Não consegue. Não consegue. Então o que acontece? Jonas se escondeu, fingiu estar dormindo, se agarrou no sono, porque ele não tinha coragem de orar a Deus. O que está acontecendo? Levante-se, invoque o seu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. Os marinheiros diziam uns aos outros: vamos lançar sortes para descobrir quem é o culpado desse mal que caiu sobre nós. E lançaram as sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Vai vir, irmãos, eu sempre falo isso, já falei milhares de vezes. O diabo faz o homem pecar só para ter o prazer de dedurar. Não é? Foi assim Samuel e Saul. Samuel mandou Saul matar os amalequitas, matar o rei Agag. Saul não matou o rei, não matou os soldados, não matou os bezerros. Quando Samuel foi lá e perguntou para Saul: fez o que eu disse? Fez o que o Senhor mandou você fazer? Ele disse: fiz à risca. Cumpri à risca. Então tá bom. Beleza, estou voltando embora. Quando ele virou as costas para voltar embora, uma vaca mugiu e uma ovelha baliu. E ele voltou e disse: que mugido é esse de vacas e que balido é esse de ovelhas que ouço? Aí Saul falou: não, é que alguns rebanhos eu trouxe para sacrificar a Deus. Vocês acham que ele trouxe para sacrificar? Sempre vai ter uma vaca para mugir, para apontar o seu pecado. Eu sempre falava para os jovens isso, falar: gente, vocês fiquem espertos quando você estiver andando na rua e passar uma mulher bonitona, e você passar por ela e querer dar aquela olhadinha assim por trás, porque eu vou estar atrás de vocês.
E quando vocês virar a cara, eu vou estar atrás de vocês. Vocês vão olhar para minha cara. Eu vou estar olhando para vocês. E os jovens andavam na rua, assim, uns zumbis, uns robôs. Eles tinham medo de me ver. Eu era a vaca. O outro olhava, tá vendo? E foi exatamente isso. Os caras lançaram sortes com a cultura deles. Eles não eram servos de Deus. E as sortes lá dos outros, acho que todos os outros deuses do inferno estavam falando assim, aponta logo para esse cara aqui, ele vai matar os nossos discípulos aqui. Apontaram para Jonas. Então lhe disseram, verso 8, agora nos diga, quem é o culpado por este mal que nos aconteceu? Qual é a sua ocupação? De onde você vem? Qual é a sua terra? E de que povo você é? Aí Jonas respondeu, eu sou hebreu e temo o Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Ele sabia quem era Deus. Jonas ele não odiava a Deus. Jonas não tinha aversão a Deus. Jonas não estava fugindo de Deus porque ele não gostava de Deus. Jonas era um medroso. E Jonas não sabia quem ele era. Deus jamais daria uma missão dessa para alguém sem poder chancelar essa missão. Sem falar, eu vou contigo e eu vou fazer com que a missão seja um sucesso. O problema é que nós olhamos com os nossos olhos humanos e olhamos para as nossas possibilidades humanas. Presta atenção, Pedro, em qualquer outro momento da história da vida dele, ele teria uma loucura, uma coragem louca de pisar na água e andar sobre as águas? Jamais. Jamais. Mas o dia que Jesus estava com ele, ele andou. Não é assim que funciona? Então é exatamente isso. Jonas amava o Senhor, olha o que ele diz. Eu sou hebreu e temo o Senhor, o Deus dos céus que fez o mar e a terra. Ele sabia quem era Deus. Mas o problema é que, mesmo você sabendo quem é Deus, eu não acredito que o cara que é infiel a Deus é porque ele odeia Deus. Eu tenho minhas teorias. Uma teoria, desorganização. O cara é desorganizado. Outra teoria é porque ele ama mais a si mesmo do que algumas coisas que a igreja precisa. E outra teoria é porque ele não acredita nas promessas de Deus. Dentro dessa ótica, Jonas está no meu terceiro ponto. Ele não acreditava na promessa de Deus. Deus disse, vá lá e profetize. Ele disse, eu não, vai dar tudo errado. Vai lá. Se levante e lute, domine. Eu não vou. E Deus faz isso com a gente. Deus fala isso conosco. Diariamente. E às vezes são mini chamados, que a gente fica naquela. Vai lá e fala para aquela pessoa tal coisa. E você fica, eu não, tenho vergonha. Vai lá, dá um abraço naquele irmão no culto. Olha, é o culto, é um ambiente religioso, um ambiente de adoração, um ambiente de amor, um ambiente de cristandade, um ambiente de louvor. E às vezes Deus fala no nosso coração, vai lá e cumprimenta um irmão. E a gente não cumprimenta. Pararam para pensar? A gente sente assim, ó, de ir lá e cumprimentar o irmão, daí o irmão virou, conversou com o outro, e você fala, deixa. E era só você ir lá e fazer isso, que talvez no coração do irmão ia brotar uma flor. Entendeu? Eu nunca me esqueço uma vez, acho que foi você, Fran, que foi dar um abraço numa irmã na igreja, e Deus falou para você, só abraça. E a irmã começou a chorar. E a irmã disse que ela saiu de casa dizendo, Senhor, eu só preciso de um abraço hoje. E Deus falou no coração da Fran, só abraça aquela irmã, não fala nada. Para falar, abraçou a irmã começou a chorar. Porque ela só precisava de um abraço. É uma mini chamada, é um mini, sabe, uma mini missão. E a gente erra nessas mini missões. Tão pequenas, tão insignificantes para nós e tão significativas para os outros. Porque nós não confiamos no chamado, nós não acreditamos no nosso potencial, nós achamos que não. Deus fala, vai, lê um texto da Bíblia na sua igreja, dá um estudo, você é tão capaz, você é tão inteligente, você conversa com as pessoas, você tem capacidades plenas para isso. A gente fala, não, não. Daí vem a vaidade, vem a vergonha, timidez não é, porque todo mundo aqui se relaciona com todo mundo, então a gente não tem tímidos, a gente tem os envergonhados. Tem que vencer essa barreira e aí acaba não aceitando o chamado. E muitos, por não aceitar o chamado, têm uma vida aquém daquela que Deus queria que tivesse. Tem um ministério infrutífero porque Deus queria que você fizesse outras coisas. Deus chamou, Deus deu uma ordem, Deus deu uma direção. E a gente acaba indo para outra direção, porque nós não confiamos na ordem que Deus deu. Talvez até confiamos, não confiamos em nós. Não, Senhor, eu devia ter chamado o outro.
Eu não. Devia ter chamado o outro. Se eu devia ter falado isso para outro, eu não. Eu sou Jonas, quem sou eu? Vamos lá. Verso 10. Então os homens ficaram com muito medo e lhe perguntaram: o que é isso que você fez? Pois aqueles homens sabiam que Jonas estava fugindo da presença do Senhor, porque ele lhes havia contado. Então Jonas contou toda a história. Depois que Jonas contou toda a história, aqueles homens do barco falaram assim: o que você está fazendo, rapaz? Você está fugindo da presença do seu Deus? Nós que somos ímpios não fugiríamos da presença dos nossos deuses. Como é que você está fugindo da presença do Deus Criador dos céus e da terra, da água e do mar, e da terra e do mar? E aí então lhe perguntaram: o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Disseram isso porque o mar já ia se tornando cada vez mais tempestuoso. Jonas respondeu: peguem-me e lance-me ao mar. Então o mar ficará calmo, porque eu sei que por minha causa esta grande tempestade caiu sobre vocês. Você vê, uma pessoa fugitiva do plano de Deus atrapalha a vida de todo um povo que está na mesma situação. Não é? O que acontece? Verso 13. Em vez disso, os homens remavam, esforçando-se para alcançar a terra, mas não podiam porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor, eles que tinham outros deuses, começaram a clamar ao Deus de Jonas, dizendo: ah, Senhor, rogamos-te que não nos deixes perecer por causa da vida desse homem, e não nos faça cair sobre nós este sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste o que foi do teu agrado. E aí então, no verso 15, em seguida os marinheiros pegaram Jonas e o lançaram no mar, e a fúria do mar se acalmou. Aqui eu quero fazer duas relações, tá? A primeira relação é com a história do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele teve um chamado. O chamado do apóstolo Paulo é incrível, porque ele parece que as viagens missionárias dele e as prisões de Paulo, as muitas cadeias das quais ele se orgulhava, parecem acidentes de percurso, né? Eu tinha uma viagem missionária, aí vou lá e sou preso, aí depois tem outra viagem missionária, eu sou preso também. Mas não era acidente de percurso, tudo isso fazia parte do plano de Deus. Tanto que lá em Atos 27, no verso 34, a gente vê que Paulo está indo para falar com o governador da província. Então ele tinha que ir, só que ele só podia ir se ele fosse preso, então ele foi para fazer a sua própria defesa. Como ele era um homem eloquente, ele pediu a própria defesa, né, o direito de ser o advogado de si mesmo, então era a forma dele ir convencer o governador de que Jesus Cristo era o Senhor. E ele entrando nesse navio, começou uma tempestade muito forte, muito grande, só que agora é o inverso de Jonas. A tempestade que os marinheiros estavam sofrendo, no caso de Jonas, era por culpa dele, por ele estar fugindo da presença de Deus. Na história de Paulo, não era culpa dele, era uma tempestade mesmo e que o barco ia se desfazer como foi na história de Jonas. Vamos lá, Atos 27. Quando Paulo é enviado para a Itália, nós vamos ler o 34, porque a história eu já contei. Aí, vocês vão ler em casa todo ele. Aí começa o naufrágio. Eles estavam no mar Adriático. E eles ficaram 14 dias debaixo de uma tempestade. Olha o verso 27, para vocês terem uma ideia. Atos 27, 27. Quando chegou a 14ª noite, sendo nós batidos de um lado para o outro no mar Adriático, por volta da meia-noite, os marinheiros pressentiram que se aproximava de alguma terra. E lançando a sonda, viram que a profundidade era de 36 metros. Passando um pouco mais adiante, tornando a lançar a sonda, viram que a profundidade era de 37 metros. Conforme eles andavam, ficava mais fundo. E receosos de que fossem atirados contra lugares rochosos, lançaram da popa 4 âncoras e oraram para que rompesse o dia. Nisto, os marinheiros tentaram escapar do navio, arriaram o bote no mar, e a pretexto de que iam largar âncoras da proa, eles queriam fugir. Paulo disse ao centurião e aos soldados: se estes não permanecerem a bordo, vocês não poderão se salvar. Então o que acontece? Os marinheiros iam fugir porque o barco ia afundar, e Paulo falou para o centurião: mantenha os marinheiros aqui, senão vai todo mundo morrer. Então os soldados cortaram os cabos do bote e deixaram afastar-se. Enquanto amanhecia, Paulo rogava a todos que se alimentassem, dizendo: hoje é o 14º dia em que, esperando, vocês estão sem comer, não tendo provado nada.
O verso 34, por isso peço que comam alguma coisa, pois disto depende a sobrevivência de vocês, porque nenhum de vocês perderá nem mesmo um fio de cabelo. Tendo dito isso, pegando um pão, deu graças a Deus na presença de todos, e depois o partiu e começou a comer. Todos ficaram mais animados e se puseram também a comer. Gente, olha só o que está acontecendo aqui. Uma tempestade de 14 dias, 2 semanas, só que nenhum morreu porque Paulo estava no barco. No caso de Jonas, uma tempestade em que todos iriam morrer porque Jonas estava no barco. Percebe essa situação? Mas Paulo não era homem de Deus? E Jonas não era homem de Deus? Era, os dois eram. E os demais do barco não eram pessoas de outras fé? Eram também. Então qual que é a diferença nos dois casos? Por que num a culpa era do homem de Deus para todo mundo morrer e no outro a solução, a salvação era que o homem de Deus estava ali para ninguém morrer? Um fugindo e o outro indo. Os dois tinham chamado, os dois tinham um propósito, mas um sabia quem era e sabia qual era o seu chamado, estava obedecendo. Ele estava indo preso. Paulo estava indo preso, obedeceu o seu chamado e obedeceu o seu propósito. Por isso que por ele estar ali, ninguém morreu, nenhum se feriu. Jonas tinha um chamado e um propósito, desobedeceu e fugiu, e por causa dele, todos morreriam. Ah, mas eu sou homem de Deus. Queridos, nesse assunto, não importa o quão homem de Deus você é, importa se você está obedecendo o propósito de Deus. Se o barco ao seu redor está afundando, pode ser duas coisas. Pode ser uma tempestade natural e ninguém vai se ferir porque você está dentro dele, ou pode estar afundando por tua culpa porque você não está seguindo o propósito de Deus. Quando entender isso? Por isso que é importante saber qual é o meu propósito nessa terra. Se você puder repetir, diga assim: todos nós temos um chamado. Por mais simples que ele seja. Porque o que acontece? A gente já pensa assim, né? Ah, o chamado é ser pastor. Tem gente, talvez não aqui, mas aí na internet vai ter alguém lá falando: é mesmo, eu sei que eu preciso ser pastor. Não, às vezes não. Às vezes teu chamado é limpar a igreja. E você quer ser uma dondoca sentada lá com as unhas pintadas, bonita. E teu chamado é botar uma luvinha de borracha, pegar um esfregão e limpar o cocô santo que saiu do bumbumzinho santo dos crentes. O teu chamado é fazer o quê? Não, mas eu sou doutor, sou desembargador, sou juiz, sou médico, mas daí na obra de Deus, não tem esse negócio, não é? Já falei isso, eu contei essa história do médico lá, cirurgião plástico, que era diácono da igreja, lá em Salvador, e a mulher demoniou e vomitou um negócio, ele foi limpar e a bispa falou: não, doutor fulano, não limpa, eu vou chamar outro diácono. Ele chamou outro diácono. Mas por quê? Ele falou: não, bispa, com todo respeito à senhora que eu tenho, eu sou doutor fulano daquela porta para fora, que eu sou diácono fulano e eu vou limpar a casa do meu Deus sim. Pegou pano, balde e limpou. E você sabe o propósito que ele tem. Ele é médico, rico, famoso, lá fora. Ali dentro ele é servo. Não é? Agora eu pergunto para vocês, não tem gente hoje que vive um propósito falso? Foi chamado para servir, só que quer ser servido? Aí eu dou um tiro no pé dos pastores, né? Pam! Porque tem muito pastor que vive num regime monárquico, imperialista. É o dom pastor fulano de tal. Entendeu? Porque, gente, pelo amor de Deus, é uns serviçais, não são nem diáconos, são serviçais, mucama. Por Deus do céu. Eu fui numa igreja que eu tive que falar para os irmãos: me esqueça que eu estou aqui. Gente, diante de Deus, eu fui numa igreja, diante de Deus, faz tempo, então não é meus amigos de agora, que os diáconos me levaram uma salinha e pediram para eu tirar meu sapato. Eu falei: o que vocês vão fazer com meu sapato? Não, nós temos uma visão de honra aqui na igreja, nós queremos te honrar. Eu falei: tá ok, tirei o sapato, daí o senhor pode tirar a meia também? Daí eu falei: vão lavar meus pés, Jesus lavou o pé dos apóstolos, eles vão lavar meu pé. Eu falei: tudo bem, eu estou no espírito mesmo. Regacei a calça, tirei a meia, aquelas unhona feia, encravada, cheia de pé de atleta, aquela coisa horrível. Eles pegaram um óleo, passaram no meu pé um óleo, ungiram meus pés, porque eles viram na palavra, conformou, são os pés que anunciam a paz. Tá, assim, eu achei legal, vou falar bem sincero, mas... Gente, eu preguei deslizando. O meu pé ficava dançando dentro do sapato. Eles não pensaram na logística.
Unge a parte de cima, então. Um pouquinho só. Eles lavaram meu pé de óleo. Depois colocaram a meia e colocaram meu sapato. Daí eu fiquei assim, ó. Gente, eu dava um passo para ir para trás, mas o Michael Jackson, olha só. Gente, olha só. É legal. Ah, tudo bem, uma visão profética, tudo bem. Vai ter alguém que vai reclamar, vai dizer, pastor, o senhor é muito carnal, foi um ato espiritual, tal. Eu entendo, eu até concordo que eu estou sendo carnal pra caramba. Mas assim, tem coisas, já teve igreja, não teve, Fran, que eu pregando vi um irmão com a toalhinha secar minha careca? Ah, gente, não, né? Eu aqui pregando, porque Jonas no barco, eu vi um irmão assim. Uma folha de bananeira, o outro com um cacho de uva. Então assim, gente, tem pessoas que estão errando o seu chamado. Chamado pastoral é para servir, não é para ser visto. É um propósito de Deus. Entendeu? É para ir lá, limpar a igreja, limpar o chão se for preciso. Não é fazer a diferença, não como o cara super famoso, talentoso, exclusivo ou notório. Não, é estar lá para ensinar a palavra de Deus. Então, tomar muito cuidado com isso, porque talvez muitos de nós, pastores, estamos pecando no nosso chamado, mas muitos de vocês, crentes, ovelhas, estão pecando também no chamado de vocês. Um chamado mais simples, um chamado que talvez Deus esteja cobrando, e vocês estão, protelando isso, não estão se entregando no chamado de Deus. Cuidado, percebam se as tempestades estão acontecendo. Vejam se vocês não são culpados de alguma coisa acontecendo, se não é preciso jogar vocês no mar. Agora, essa é a primeira análise. A segunda análise, na nossa vida, será que não tem um Jonas aí que nós precisamos lançar fora? Será que não tem alguma coisa na nossa vida, no nosso convívio, alguma atitude que nós fazemos, que é o que está travando a bênção de Deus, está gerando maldição, e que não precisa ser lançado fora? Eu descobri alguma coisa em mim, uma falha de caráter, uma falha litúrgica, eu achar que é de Deus e não é, ou qualquer outra coisa, eu ser aberto e ser sincero comigo mesmo e com Deus, e falar, Senhor, encontrei esse Jonas aqui dentro do meu barquinho, que é o que estava fazendo a tempestade toda a minha vida, vou me livrar disso, em nome de Jesus. Tirar essa legalidade da minha vida, em nome de Jesus. Vou parar de fazer as coisas dessa forma, porque está dando errado, em nome de Jesus. Vou parar de ser, Teve um irmão que estava passando problema financeiro, vou contar um testemunho rápido. E ele tinha bastante dinheiro, era um empresário, um médio empresário, assim, um empresário, né? Tinha bastante dinheiro, e ele começou a passar problema financeiro. E ele nunca conseguia dar o tombo. Sabe aqueles caras que todo final de ano estavam se vendo louco para pagar funcionário? Quem é empresário aí sabe, né? Se vendo louco para pagar funcionário, 13º, sempre passava o final de ano assim, no inferno, sabe? O cara aí não conseguia com a família viajar, porque todo o dinheiro... Mal administrador, talvez, eu não sei. Tinha alguma coisa errada acontecendo. Aí um dia ele veio conversar comigo, pastor, pode ser maldição, pode ser legalidade, pode ser o que for. Queria que o senhor me ajudasse a descobrir. Conversei com ele meia horinha, fomos tomar um café, me conta sua vida, como é que é. Isso. Aí eu vi que ele estava forjando respostas. Daí eu comecei a conversar sobre a vida dele. Tá, mas você viajou já para onde? Eu falei para ele, eu fui em tal lugar. Você já conhece esse lugar? Ele, não, mas eu já fui em outro. Daí ele foi falando. Aí eu falava uma coisinha e ele também tinha. Ele também fazia, né? E ele foi falando. Aí eu comecei a perceber que ele tinha uma necessidade de ser alguém. Aí se pegar um terapeuta, vai achar lá no passado dele, que o irmão mais velho, o pai gostava mais do irmão mais velho, ele era o irmão mais novo, ou do meio. Tipo, lá em casa tinha três irmãos, né? Meu pai sempre preferiu o meu irmão mais velho, o Júnior. Minha mãe sempre preferiu o Michel, o do meio. E eu sobrei, irmãos. Quem que virou satanista na família? Quem que se abraçou com o capeta? O pai preferiu o mais velho, a mãe preferiu o mais novo, do meio se abraçou com o diabo. Então, às vezes, o cara sobra na preferência familiar. E quando ele cresce, ele vira um adulto infantilizado. Ele precisa dizer que tem, dizer que faz, dizer que é, para que as pessoas o admirem e o amem. E eu comecei a pegar isso nele, sabe? E eu falei para ele, por que você não faz o seguinte? Por que você não tira o pé da sua vida? E você deixa alguém administrar sua empresa, e você vai cuidar de uma outra coisa menor. Eu não me lembro na época o que era, que ele gostava de fazer, se era cozinhar. Eu falei, abre um restaurantezinho com 4 mesinhas só, fica cozinhando para esse povo. E alguém administra sua empresa e você só sabe resultados. E tenta viver de uma forma menos aparente, porque talvez seja isso o que está travando sua vida. Você está querendo ser uma coisa que você não é.
Ele foi fazendo isso. Sabe, isso é tirar o Jonas. O Jonas é ser aquele figurão que você não é. O cara tem muito amigo rico e maçom. O que ele faz? Ele quer virar maçom também. Para estar no meio dos ricos, tomando uísque, usando aquelas roupas de maçom, calça preta, camisa branca, entendeu? Ele quer. É o status quo. Ele quer estar inserido, aquele sentimento de pertencimento. Eu quero estar. Esse é o Jonas. Nós temos isso, irmão. Nós precisamos identificar qual é o Jonas que está dentro de nós para tirar. Se tiver algum irmão que está nos assistindo, se chama Jonas, permaneça com a gente, tá? Em nome de Jesus. Nós não queremos tirar você do nosso canal. Inclusive, inscreva-se aí, por favor. Amém, irmãos? Amém. Que Deus abençoe vocês em nome do Senhor Jesus. Semana que vem é o nosso último projeto Chapecó de 2019. É o último projeto Chapecó de 2019. Vai ser bênção. Então vocês aí na internet não percam. E aí no mês de dezembro vamos fazer vários estudos. Um deles vai ser sobre o Krampus, que é o demônio que deu origem à figura do Papai Noel, que na mitologia germânica ele é o assistente do Papai Noel. Tem até um filme sobre isso, que o Jim Carrey fez, eu acho, não é esse? Grinch? Acho que é. Tem um filme sobre o Krampus também. E aqui em Santa Catarina tem uma cidade que comemora isso. Eu vou tentar ir a essa cidade, não sei se a minha agenda vai bater, eu estava vendo a minha agenda, mas se der eu vou fazer um vídeo lá. Enfim, se não der eu vou fazer um documentário muito legal sobre isso. Vai ser bem legal, bem legal, bem legal. Então, quarta-feira que vem para nós, quinta para vocês na internet, é o último projeto do ano, mas vai ter outros materiais até dezembro, tá bom? É isso, gente. Vamos ofertar? Vamos entregar uma oferta ao Senhor. Ó, agora não é hora de orar, nem de fechar o olho, nem de ir no banheiro. Agora é hora de ofertar. Everton, está aqui a nossa conta da igreja, se você quiser fazer uma oferta. Deus te abençoe em nome de Jesus. Vocês que ofertaram pelo Superchat também, Deus abençoe poderosamente. Se você mora no exterior, quer fazer uma oferta por PayPal, ou oferta por cartão de crédito, boleto, enfim. Na descrição desse vídeo tem lá para baixo os links do nosso site, do Facebook e tal, e tem um link assim, ó, para ofertar no ministério, clica aqui, vai abrir o meu site com a página de doações. Você pode fazer uma oferta lá da melhor forma que você puder, tá bom? Vamos lá, vamos orar a Deus e consagrar nossas ofertas ao Senhor, amém? Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero consagrar as ofertas ao Senhor, pedir a sua bênção sobre cada um que está aqui e agradecer, Senhor, por mais esse estudo, te louvar, Senhor, pela nossa disposição em estarmos aqui aprendendo a sua palavra em nome de Jesus. Amém? Saiam do lugar de vocês, por favor. Aqui, cuidem que tem o fio azul, Tito. Meu Deus do céu. Essas cadeiras são meio... Tio Tito... Furou a fila? Tia Mara. Vem, Tia Mara, fica aqui que nós vamos orar pela senhora. Hã? Cansadão? Quase. Dia 7 e 8, Pato Branco. Vem na tua agenda lá, vem comigo. Tá bom? Sabe a história de Pato Branco? Você sabe a história de Pato Branco? No campeonato... Não, Cláudia, vem você também. No campeonato paranaense de futebol... Já tá aqui com a gente? No campeonato... Ó, tem a Tia Dete, dia 7 e 8, eu vou estar em... De dezembro, claro. Eu vou estar em Pato Branco, em White Duck, na igreja Batista Independente Inspirar. Expirar. Rua Araucária, 435X, Barão do Rio Branco, Pato Branco. O site é ibipatobranco.com.br. Eu vou estar no sábado de manhã, sábado à tarde, sábado à noite, sábado de madrugada, domingo de manhã, domingo à tarde, domingo à noite e talvez domingo de madrugada também. Eu vou estar lá, eu vou lavar a calçada, eu vou polir o carro do pastor, eu vou costurar as toalhas da igreja. Vai ser, porque é trabalho, hein? O pastor falou para mim, você vem para trabalhar, Vaso, e eu vou para trabalhar. É o pastor Paulo... Pastor Paulo, e Pastor Paulo, não se preocupe que eu vou junto com o obreiro que o cara é trabalhador. Esse não é Jonas não, esse é o apóstolo Paulo. Vem aqui as duas, por favor. Deixa eu falar a história de Pato Branco pra vocês. Campeonato. Vem, Cláudia, você não gosta de aparecer, não?
Campeonato Paranaense de Futebol de Salão, Série Ouro, que era a primeira divisão. O clássico era Pato Branco contra Francisco Beltrão, que são duas cidades próximas. Marreco. Pato e Marreco. E aí o Pato Branco ganhou e ficou campeão da Série A do Paranaense, do estadual. Naquela madrugada, os torcedores de Francisco Beltrão foram até Pato Branco ter um pato branco, por incrível que pareça, no trevo da cidade. Eles foram lá e pintaram o pato de preto. Aí quando a população acordou no outro dia, o pato branco estava preto. Não é legal? Muito legal. Falando em Pato Branco, deixa eu fazer uma propaganda aqui não autorizada, mas de bom tom. Nessa quinta-feira, aqui, e sexta em Pato Branco. Quinta lá, sexta aqui. Nessa quinta-feira, amanhã, hoje, você está assistindo. Ih, você perdeu, já era. Você perdeu, mas só para dizer o que você perdeu. Meu amigo Theo Dornelas, guitarrista do PG, foi guitarrista do Thales Roberto. Hoje ele é guitarrista da banda New ID, que é uma das melhores bandas de rock gospel do Brasil, na minha opinião. Ele está hoje aí no futuro, em Pato Branco, dando um workshop na loja German, que é uma filial do meu amigo Kiko, do meu amigo Pete, em Pato Branco. E sexta-feira, aqui em Chapecó. Não sabemos o local, porque o Marcão não colocou o endereço, mas deve ser no estúdio dele, em algum lugar. Quem é de Chapecó sabe que o Marcos Yanovitch é meio desorganizado. Então, procure Marcos Yanovitch. Sexta-feira, Theo Dornelas aqui em Chapecó. É isso aí. Então venham. Propaganda. Venha, Cláudia. Vamos orar pela oferta e depois vamos orar pela irmã Mara. Irmã Mara, pode orar pela oferta aí. Não, eu oro. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós queremos consagrar as ofertas, te agradecer, Senhor, por cada semente plantada nesse projeto que é parte do reino de Deus. Prospere os seus filhos, os ofertantes, os também que ofertaram pela internet, ou que têm ofertado ao longo da semana, que o Senhor seja bondoso e misericordioso e que venha prosperar todos os caminhos, repreendendo o cortador, migrador, devorador e destruidor, em nome de Jesus. Amém. Amém? Fica aqui, tia Mara, vamos orar. Vamos orar pela tia Mara. Tia Mara, tá feliz? Estou. 28 anos, é uma guriazinha. Ô tio Ito, vem aqui junto. Vem cá, pai. Chama. Você chama ele de pai? Você chama ele de pai? Sim, amor também. Amor, chama de amor. 28 anos de casamento. 29. Avenida Miruna? 648 em São Paulo. 29 anos. Quantos anos a tia Mara tem? 648. 48. Olha! 48. Ui, chegou a arrepiar, hein, cara? 48. É um mistério isso, hein? Faltou meia, mas É. 48. Ela mora na Avenida Miruna. Não fala. Não fala que os admiradores que estão vendo pela internet vão tudo lá. E a tia Mara, inclusive, eu me empolgo com a Avenida Miruna 648. A tia Oftalmo Care Center em São Paulo, não esqueça. A tia Mara, além de ser uma ótima cozinheira, ainda faz curso de culinária. Isso mesmo. Já cozinha bem, ainda faz curso para cozinhar melhor. Então estão todos convidados para virem na casa da tia Mara. Jantar de graça, que é na Avenida Miruna, 648, das 8 às 18 em São Paulo. Vamos orar pela tia Mara. Ô, Fran, vem orar pela tia Mara, você? Tito, tira a foto da Francine, faz favor. O Tito vai furar. Vai lá. Senhor, nós queremos te agradecer, Pai, por mais um ano de vida da tua filha. Sim, Deus. Senhor, nós agradecemos ao Senhor pela vida da tia Mara, Senhor, por quem ela é para as nossas vidas, para a nossa família. Meu Deus, pelo exemplo Senhor, que ela é como obrigada, crente, Pai, como por mulher essa de Deus, família, Pai. pelo tio Ito, Senhor, também pela Lanza, pelo Arthur, mas em especial, Deus, pela tia Mara, Senhor. Continue, ó Deus, derramando das tuas bênçãos sobre a vida dela. Pai, que todas as realizações, as bênçãos, as promessas do Senhor venham se cumprir na vida da tua filha. Que esse ano seja espiritual mais, seja sobrenatural na tua presença. Senhor, eu te agradeço, Pai. Peço que o Senhor cubra ela de todas as bênçãos e vitórias derramadas. Sim, Deus. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Parabéns. Deus abençoe. Parabéns por ser casado com essa mulher tão especial. Quer falar alguma coisa? Não? Então vaza. Vem, Francine, vamos lá do CETIV aqui. Obrigado, Deus abençoe. Nós tivemos esse final de semana no Rio de Janeiro, no CETIV nível 2, e foi... Espetacular. Gente, vou dizer pra vocês, hein? Show de bola.
Foi o melhor CETIB da história da escola. Foi. Todo CETIB a gente fala mesmo. Mas assim, não, mas esse foi especial. Foi. Tá? Talvez muitos alunos ali fizeram CETIB nível 1 online. Então não tinham a pegada de um CETIB presencial. Foi mais difícil. Você assistiu online é molezinha, né? A gente até brincava que tinha muita aluna lá que assistiu fazendo comida, né? Não prestou atenção em alguma coisa. Porque como o assunto é muito denso, perdeu uma coisinha, perde o fio da meada. Eu estou até respondendo alguns alunos que me chamam e falam, não entendi tal coisa. Você lembra que na aula tal eu falei tal coisa? Verdade, lembrei. Mas foi muito legal. Foi. Uma turma madura. Verdade. Né? A faixa etária madura, excelente. Mandar um beijo para as minhas pastorinhas lindas lá de Araçatuba, que é Noêmia e equipe, que vieram, umas senhorinhas lindas, maravilhosas, que vieram estudar, e todos os outros alunos, tivemos 61 alunos, algumas abstinências ou abstenções? Abstinência é sem comer, abstenção é não ir. Algumas abstenções, algumas abstinências também, teve uma irmã que estava de volta lá. Mas Deus abençoe vocês, em nome do Senhor Jesus. Foi muito legal. Um beijo para todos os alunos do CETIB nível 2. É isso aí. Vamos terminar? Termina aqui, Francine. Você não sabe terminar? Ela envergonhou. Se fosse em casa, tá dando ordem, né? Aqui ela envergonhou. Ela ficou vermelha de vergonha, ó. Ficou envergonhada. Lá em casa é Estúdio Ribas, não sei o quê. Chega na hora amarela. Chegou na hora, amarelou. Então, gente, fiquem com Deus. Até quinta-feira que vem, no nosso último... É a Francine falando atrás. Fiquem com Deus. Até quinta-feira que vem, no nosso último Projeto Chapecó de 2019, da 4ª temporada. E que venha 2020 com uma 5ª temporada extraordinária para vocês. Com tudo novo e melhorado. Beijo, até mais. Tchau, Bispo Jorge.